esforço. Todo mundo ouviu o sinalzinho? Então, beleza. Bem-vindo à reprise do Despertos. Hoje é o nosso terceiro encontro de 2025, dia 20 de janeiro. E o assunto de hoje é a primeira lei hermética, o princípio do mentalismo. E bem, acerca daquilo que a gente quer mudar, muitas vezes a gente faz um esforço imenso para mudar aquilo que está diante dos nossos olhos, né? Por exemplo, tem uma situação, uma pessoa, um trabalho, alguma questão emocional, financeira, física em si, que não está legal. E lógico que tudo aquilo que não está legal, como diz o Paulo Vieira, tudo aquilo que não é abundante é disfuncional. E o que é disfuncional deve e merece ser tratado. E naturalmente, a gente quer ter uma condição de vida boa, cada vez mais. Quanto mais leve, quanto mais alegre, quanto mais fácil, melhor. Só que tem aquelas coisas que estão próximas, muitas vezes, que não são tão fáceis assim de mudar. E eu identifico que eu faço muito esforço, mas muito esforço para mudar algo em específico. E eu me pego, muitas vezes, em uma posição de sofrimento ou de angústia, ou remoendo aquela sensação de fracasso, porque eu quero muito transformar aquilo, porém eu não vejo resultado. E tudo aquilo que imprime esforço e não gera resultado, frustra, né? É por isso muitas vezes que a gente acaba desistindo das coisas. E aí me pego eu pensando, dialogando com as vozes da minha cabeça, porque raio de motivo não dá certo. Eu tenho que chamar quem? Jesus, São Miguel? Qual que é o cara que vai ajudar? E aí, repetidamente, bate na cabeça aquelas velhas ideias que a gente aprendeu há 10 anos atrás, 5 anos atrás, 2 anos atrás, mês passado, semana passada eu ouvi de novo, e, segundo Sun Tzu, ou é Lao Tse, um dos dois, saber e não fazer é ainda não saber. Então, se eu não consigo fazer o que eu preciso, é porque eu ainda não aprendi, por mais que eu já tenha ouvido a informação. Então, quanto mais pressão eu coloco em algo, mais eu vibro naquele algo. Quanto mais eu choro a dor de um problema, mais eu estou alimentando aquele problema, porque não é o problema em si no físico, mas é a origem do problema que eu estou alimentando. Por exemplo, não é o fruto que eu vou mudar, mas as raízes que geram o fruto. Então, vou compartilhar tela com os senhores neste momento. Só me digam se todos estão vendo os slides que eu fiz com tanto carinho, amor, dedicação. Sim. Legal. Então, só para eu saber, vocês falaram quem não leu ainda o Caibalion ou ouviu falar das leis herméticas. Eu vou fechar a câmera só para pegar minha garrafa d'água que eu esqueci longe de mim. Eu não. Eu não li, mas tá na minha lista e comprei o infantil pro Luiz. Que legal. O mais perto que chegou de mentalismo foi a série The Mentalist. Que é bem interessante, né? Inclusive, existem vários estudos em que as pessoas conseguem adivinhar cores, adivinhar coisas, por exemplo, cor com olho vedado, né? E na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, houve também estudos para que pessoas descobrissem aonde estava o inimigo, onde estavam as rotas de ataque, onde os suprimentos estavam armazenados, tudo com o poder da mente. Não é clarividência. Ah, meu Deus do céu, como é que é o termo agora? Visão remota. Visão remota. Se vocês derem um Google aí com visão remota, vocês vão encontrar um monte. Foram experimentos feitos na guerra, né? Visão remota. O médium, ele
de olhos vedados, ele se conectava com a energia de algo e tentava adivinhar coisas. Tudo isso para favorecer a guerra. Então não é nenhuma novidade. Inclusive, peraí. Gente, deixa eu só ver por que não ficou em tela cheia. Agora sim está em tela cheia? Sim. Sim? Alguém me dá o feedback? Sim. Show, vamos lá. Então, assim, o Kybalion, ele apresenta os princípios do hermetismo, né? É uma filosofia espiritual que ela é atribuída, na verdade, ninguém sabe quem escreveu, tá? Ela é atribuída a Hermes Trismegisto. Trismegisto é 3 vezes iniciado. É uma figura mística, né? Que ela combina os aspectos do Tote, do Egito Antigo, do deus grego Hermes. O livro ele é muito antigo, e, na verdade ninguém tem certeza quando exatamente, em que período exatamente ele foi escrito, né? Então tanto a autoria quanto a data da concepção da obra são desconhecidas. E bom, o Kybalion ele traz esses 7 princípios ou as 7 leis herméticas, né? Que basicamente elas explicam como o universo funciona. Então, por que eu tenho que entender como o universo funciona? Se eu estou num ambiente e eu entendo o que é o perigo, eu consigo me proteger de uma melhor maneira. Se eu estou fazendo uma viagem e eu sei eu conheço o mapa, é mais fácil de eu acertar, não vou ficar rodando em círculos. Então, quanto mais a gente souber sobre, menos sofrido, mais proveitoso e mais rápido é para chegar no destino. Inclusive, há uma analogia, que agora eu ignoro quem foi o autor, que ela diz que aprender sobre as leis herméticas, ou conhecer mais do universo, é como desenrolar os papiros da mente de Deus. Na medida em que eu vou desenrolando, eu vou sabendo mais sobre, e aí então eu vou vivendo aquela expansão da consciência, ou quanto mais eu consigo compreender sobre o que é a mente de Deus, mais recursos eu tenho para lidar com as situações. E bem, dentre as leis, acho que a gente vai passar rapidamente. As leis herméticas são: passou, não passou? Cadê você? Aqui. Show. Tá. Dentro das leis herméticas, então, primeiro, o princípio do mentalismo. O que fala isso? Que o universo é uma criação, antes de tudo, mental, ou seja, que tudo aquilo que existe começou com um pensamento. Isso implica que a realidade ela é moldada pelos pensamentos que a gente nutre, pelos pensamentos que a gente tem recorrentemente. Por exemplo, lá no Gênesis, quando diz o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E Deus disse, ou seja, é um pensamento trazido para ação. A realidade ela foi criada a partir dessa intenção de ação. Então, o princípio do mentalismo entende que tudo se origina na mente. Alguém acha que isso é estranho demais? Ou parece ser uma coisa muito óbvia? É muito óbvio, né? Tá. Mas e por que raio de motivo que eu não consigo mudar aquela coisa que eu tanto quero mudar, que me faz sofrer há tanto tempo, que me incomoda? Às vezes eu chego a ficar com raiva, às vezes eu fico com angústia. Se é um negócio tão óbvio, por que é tão difícil fazer acontecer? O motivo você mesmo falou, né? A gente não está pronto ainda, a gente não aprendeu ainda o suficiente para poder fazer isso. Boa. Ótimo. Segura essa frase aí.
para a gente já desbravar ela. Tá, vamos lá. Segundo princípio da correspondência. A correspondência diz que o que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Esse princípio se reflete a ideia da conexão entre as diferentes dimensões. Nós falamos, acredito que há 2 semanas atrás, né, sobre a coexistência das dimensões, né? Os diferentes planos. Alguém lembra de alguma referência em específico que fala sobre isso? Não? Eu lembro de uma muito boa. Talvez vocês já tenham ouvido. Seja-te feito assim na terra como no céu. Segura essa, já vamos desbravar também. Fui longe demais, Marta? Viajei demais? Partindo para o terceiro princípio. Princípio da correspondência. Princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Esse princípio se reflete a ideia de que há sempre uma conexão entre os diferentes planos de existência. Espera aí. Esse aqui é o 2, desculpa, estou lendo de novo, né? O 3 é o princípio da vibração. Peraí. Só recapitulando para não ficar confuso. Primeiro é do mentalismo, tudo é mental. O segundo é da correspondência, o que está em cima como o que está embaixo. Existe sempre essa correlação entre as dimensões. O princípio 3 é o princípio da vibração. O princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move e vibra. Tudo no universo está em constante movimento, desde os átomos até as energias espirituais mais sutis. Né, Andressa? Falou da física quântica, né? O princípio da polaridade é o quarto. Tudo tem dois polos opostos, que na verdade são extremos de uma mesma coisa, como calor e frio, como amor e ódio. A polaridade ensina que nós podemos transformar as vibrações negativas em positivas. O quinto princípio é o do ritmo. Tudo flui e reflui. Há um movimento pendular em todas as coisas, com altos e baixos, que fazem parte dos ciclos naturais. O segredo é a gente sempre aprender a se equilibrar dentro do ritmo. Lembra que tem um conto que fala que um rei, antes de falecer, deixou uma carta para o seu filho. Aliás, deixou 2 cartas. E aí ele disse para o filho que o filho estaria assumindo o trono, né? Ele disse para o filho que, olha, essa aqui, quando tu tiver no teu momento mais difícil, tu abre essa carta aqui. E essa outra, quando tu tiver no teu momento de maior glória, tu abre ela. E aí chegou um momento em que a economia do reino estava ruim, tensões de guerra, várias coisas acontecendo. O cara parecia que o rei parecia estar no fundo do poço. Ele foi lá, abriu a carta do finado pai dele, e o que estava escrito era: isso tudo vai passar. E aí ele foi, fez acontecer, enfrentou os desafios, passou e estava num período de bonança, tudo maravilhosamente bem. Ele estava no auge, então ele lembrou que ele tinha a segunda carta para abrir. E quando ele abriu a segunda carta, estava escrito: isto também vai passar. Então, o pêndulo, ele sempre vai ir tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Não são, o objetivo da gente é aprender indo aos extremos e sempre procurar promover um equilíbrio, né? Mas sempre vai ter o bom e o não bom. E o sétimo é o princípio do gênero. Tudo possui aspecto masculino e feminino que não está relacionado necessariamente ao gênero biológico, mas sim forças complementares, como, por exemplo, uma bateria que tem o polo positivo e negativo. Ela precisa dos dois para funcionar. Não quer dizer que o positivo é bom e o negativo é ruim. Eles simplesmente são complementares. Cada um cumpre a sua função, né? Para uma criança nascer, precisa da união de 2 diferentes partes. Então, princípio do gênero. Lógica e intuição. A ação e a receptividade, enfim, 2 polos, 2 polaridades que se complementam.
recapitulando rapidamente, o primeiro princípio é o do mentalismo, tudo é mental. O segundo é o da correspondência, como é em cima e embaixo. O terceiro é o da vibração, nada está parado, tudo vibra. O quarto é o da polaridade, os polos opostos. O quinto é o do ritmo, tudo flui e reflui, o pêndulo. O sexto, não tinha pulado o sexto? Sexta causa e efeito? É, né? Pulou. O sexto é causa e efeito. E o sétimo, então, é o do gênero. Causa e efeito, ou como várias linhas filosóficas traduziram, a lei do retorno, a lei do karma, enfim. Newton trouxe para a ciência, cada ação existe uma reação, né? Para te ver que até os caras mais geniais, Newton é tido como o pai da ciência, né? Até isso talvez ele tenha copiado lá dos egípcios. Até aqui, tudo bem? Alguma observação? Alguma crítica ou discordância? De boa? Então, vamos lá. Na imagem que tá projetada, existem algumas imagens capturadas por telescópio do universo observável. Até existe uma delas que representa deixa eu ver, tem uma do buraco negro que é muito parecido com a íris do olho. E é muito semelhante às formas do universo observável com o olho, por exemplo. Vocês já chegaram a ver o comparativo das nervuras de uma folha de árvore com as veias do corpo humano? Ou ainda imagens do deserto com poros de pele? Tem várias dessas imagens no National Geographic. O National Geographic tem bastante dessas imagens que trazem uma correlação, né? Imagens do micro e do macro que são muito parecidas. O que faz a gente entender que o universo ele segue determinados padrões, né? Até a Andressa talvez já tenha aprofundado mais na questão da geometria sagrada. Se tudo segue códigos matemáticos, então muito natural que as coisas sejam parecidas. Aí, então, vocês já assistiram MIB Homens de Preto? Quem não assistiu MIB? Sim. Que tem um universo dentro do cinturão de Horus, não, cinturão de Orion, que é um gatinho, e aí na coleira do gato tem um pingente, e aí dentro do pingente tem todo um universo. Será que aquilo não é metáfora, tipo Matrix, por exemplo? Porque, pensa só, para uma bactéria, a gente é o universo, né? Ela não faz nem ideia, por exemplo, um micróbio não faz nem ideia que ele está dentro do nosso corpo. Para ele, aquele é o universo, não existe, ele não é parasita e a gente é hospedeiro. Enfim, só dei uma viajada por fora aqui da linha de pensamento, mas acho que é interessante pensar nisso. Por quê? O universo é mental, tudo é criado pela mente. Deus disse: faça-se a luz, e assim se fez. Portanto, se todas as coisas são originadas na mente, e Deus é a mente que criou tudo isso, e eu sou feito à imagem e semelhança e tenho o mesmo poder criador. Seguindo essa lógica, faz sentido, né? E aí, a gente para pensar que, assim como é no macro, é no micro. Legal. Eu criar uma situação na qual eu quero viver. Eu projeto os meus pensamentos em relação àquilo. Eu defino como eu quero. Eu exercito do poder criador por meio da vibração do verbo. E aí aquilo acaba acontecendo. Uma situação, uma oportunidade, sei lá, um rumo de uma vida que é um negócio gigante. Mas até as coisas pequenas, elas também são criadas na mente. Como um marceneiro que precisa fazer uma cadeira. Ou a Fernanda, quando vai fazer um projeto, ela precisa fazer um desenho, um croquis, medições e tudo mais. Talvez esse seja o exemplo mais óbvio de que tudo é, sim, criado na mente. Só que o que me faz acreditar
ou ter plena convicção de que aquilo que a Fernanda vai fazer é algo que é criado na mente e acontece rápido, e aquilo que eu crio não acontece. Porque, por exemplo, penso eu, com os meus botões, discutindo com as diferentes vozes da minha cabeça. Se a Fernanda começasse a desenvolver um projeto e eu visse que ela está desenhando, eu tenho convicção absoluta de que aquilo vai virar algo concreto. Eu tenho convicção absoluta que a criação dela vai se concretizar em algo visível, palpável. Mas o princípio da criação mental é exatamente o mesmo. Por que raio de motivo eu não consegui criar ou manter a criação daquilo que tanto me incomoda, me atormenta há tanto tempo? Se o princípio é o mesmo. Acho que na semana passada a gente comentou algo a respeito, ou na semana retrasada, que o Hélio Couto disse que o esforço que o todo faz para criar carro, casa e apartamento e para criar uma xícara de café é o mesmo, porque não existe matéria para ser transformada, tudo é criado com a mente. Mas e por que raio de motivo, então, que tem coisas que parecem ser tão difíceis, se tudo é tão simples quanto uma xícara de café? Hein, Andressa? Talvez porque tenha dúvida, talvez porque está muito preso à ideia de querer, precisa soltar. Tem várias questões aí que a gente pode pensar, né? Boa. Por que eu tenho dúvida em algo? Se eu Porque tô muitas cansado. pessoas esperam que é difícil, e aí isso acaba ficando na nossa cabeça, talvez, que realmente é difícil, que é distante. Às vezes eu acho que é a autossabotagem. O fluxo de pensamentos naquilo é tão maçante, às vezes, que tu auto se sabota. Sim. Como a Andressa falou, tipo, às vezes precisa soltar. Acho que essa é realmente a frase. Ter certeza do que aquilo vai acontecer, então, tipo, vou relaxar, porque aquilo realmente vai acontecer. Exato. Libertamento. Segundo o Fillmore, da Igreja Unity, quando no Gênesis diz que Deus descansou no sétimo dia, foi justamente esse gesto de soltar. Ele já criou, então o descanso representa isso. Soltar. Beleza. Por que eu acho que é difícil? Quando eu era criança, eu lembro que uma vez um primo meu me levou para assistir um jogo de futebol no estádio do Esporte Clube Ipiranga, em Sarandi. Eu era muito criança. E eu lembro que eu cheguei, foi o primeiro campo de futebol que eu fui que tinha arquibancada. Eu só conhecia aqueles campos de interior, sabe? Tinha a igreja, o pavilhão e um campo. Nos melhores tinha um alambrado. E era aquilo aí, entendeu? Era aquilo ali que eu conhecia. Trabalhava de gandula quando tinha jogo. Ficava trabalhando de gandula para ganhar um cachorro quente, que era um pão com linguiça e um guaraná. E o campo era aquilo lá. Às vezes, quando tinha campeonato municipal, o campo era assim, ó. A bola corria para lá, de tão várzea que era. E aí, eu devia ter, sei lá, 4, 5 anos de idade, não sei. E eu cheguei num campo que tinha arquibancada, cara. Aquilo me marcou de um jeito, bom, que eu lembro disso até hoje. E eu lembro que para mim foi uma viagem, mas assim, ó, sair de casa e foi uma viagem, mas uma viagem imensa. Depois de um tempo, o Ipiranga subiu para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho e eles tinham escolinha, né? E aí eu fui treinar na escolinha do Ipiranga. Nossa, imagina, chance de ser um jogador de futebol. Jura, né? Mas eu ia treinar. Aí eu pegava, olha só como é que é. A gente pegava carona na beira da BR, pedia carona para caminhão, para ninguém conhecia ninguém, entendeu? Não tinha celular, nem câmera, nem rastreador, não existia. Se alguém resolvesse sumir com as crianças ali, sumia, e nunca mais ninguém ouvia falar. E é isso aí que a gente fazia, a gente pedia carona na beira da estrada para jogar bola. E quando eu cheguei, um pouco maior, lá no mesmo estádio, eu me toquei disso.
porque eram 11 quilômetros de distância da minha casa. 11 quilômetros é nada. 11 quilômetros é o quê? É 15 minutos de estrada. Indo bem devagarinho. Só que para mim era uma viagem imensa. Quando eu era criança eu curti muito. Nossa, aquilo lá parecia um negócio, parecia uma aventura, sabe? Claro, eu não conhecia o caminho. Eu não fazia ideia de como era. E, logicamente, para mim, eu precisava estar grudado no meu primo o tempo inteiro. Porque era extremamente perigoso para mim. Era muito estranho, né? Eu penso que, por que a gente acha que é difícil? Porque a gente se coloca numa posição tão pequena, que aquilo parece tão distante. Eu ainda não comecei a desenrolar os papiros que trazem as informações da mente de Deus. Então eu sei tão pouco que é muito fácil eu duvidar. É muito fácil achar que tá muito distante. Bah, fazer uma xícara de cafezinho com o poder da mente não é muito distante. Mas aí, às vezes, eu penso numa pessoa e encontro com ela na rua. Eu lembrei dela e ela me liga. Quer dizer, a todos os momentos eu tenho sinais de como as coisas funcionam. Será que eu viajei demais nessa? Não. E aí que vem um ponto interessante. Quando eu começo a desenrolar os papiros da mente de Deus e estudar, por exemplo, essas coisas que a gente estuda aqui no Despertos, que são coisas que parecem ser óbvias, que a gente já ouviu falar, mas que elas vão descortinando coisas dentro da nossa mente, abrindo novos papiros para que a gente tome consciência que aí esse caminho parece não ser tão distante. E quanto mais a gente cresce, mais próximo fica, menos ameaçador fica. A gente falou do Hélio Couto, né? Bah, o conteúdo dele é fantástico. Ele diz assim que você não precisa ter fé. Você não precisa ter um pingo de fé. É ridículo ter fé. Se você souber como as coisas funcionam, não é necessário ter fé. Fé você tem quando você precisa acreditar e torcer que alguém faça por você. Mas se eu sei que eu faço, eu simplesmente faço e não preciso ficar preocupado. Preciso ficar acreditando. É assim, ponto. E aí que vem um ponto interessante. Por que eu acho que é difícil? Eu não conheço o caminho, eu não sei como as coisas são feitas. Eu ainda não entendi que o mundo é mental. Quer dizer, eu li o Caibalion, mas eu não entendi. Porque se eu tivesse entendido, eu não sofreria. Se eu li, se eu ainda sofro é porque eu não li direito. Ou às vezes um erro que a gente tem, né? É achar que ler o livro é tipo, ai, este mês eu li 3 livros diferentes. Entendeu? Porcaria nenhuma. Às vezes é melhor ler uma página e tirar alguma coisa que seja útil para a vida do que correr para ler um livro. Enfim, voltando. Então, eu não preciso sequer ter fé se eu sei como as coisas funcionam. Se eu sei que tudo é mental e a todo momento eu tenho sinais, então basta eu entender que aquele papiro que eu estou enrolando está trazendo uma informação e essa informação me torna mais consciente do que é Deus. Faz sentido? Acho que a Ana Paula e a Vanessa tinham levantado a mão, né? A Vanessa levantou primeiro, faz aí a tua consideração, depois a gente passa a bola para a Ana Paula. Pode deixar ela falar. Meu assunto passou ali, mas depois eu volto e comento. Mudou um pouquinho o assunto, mas pode deixar para ela falar. Meu também, pode seguir. Ok. Tá. A Fer falou da autossabotagem, né? Oi? Depois eu comento. Tá. A Fer falou da autossabotagem, né? É tranquilo para entender que tem uma parte de você que fica feliz quando você se fode? Com certeza. Então, cara, eu comecei isso assim, ó, para tu ter uma clareza disso, é um negócio, é um caminho longo. Mas eu comecei a entender que recorrentemente eu quebrava a cara em um aspecto da vida.
E quando eu chegava lá, eu sabia que aquilo era ruim, eu sabia que aquilo ia me prejudicar, mas tinha uma parte de mim que estava plenamente satisfeita. Estou sendo fiel. E essa bandidinha dessa parte aí começou a brotar na maior cara de pau, sem medo de ser descoberta. Cara, o que que eu vou fazer agora? Minha vida inteira eu neguei. Então agora eu vou comemorar. Vamos lá, vou comemorar o fracasso nesta área da vida. É isso que me faz feliz? Vamos lá. Vou comemorar, depois eu me frustro, aí eu vejo que não tem fundamento nenhum. Talvez seja esse o caminho de mudar. Sei. Aí até o Peronde, não sei se vai conseguir entrar conosco hoje, né? Trata muito de constelação e tal. Como o Ricardo falou, estou sendo fiel, né? Fiel aos valores, às crenças e às amarras de outrora. É, Uma vez eu fiz um processo, não é regressão, leitura de registro acástico. Inclusive, pedi para a Manu dar uma aula de registro acástico para a gente aqui no Despertos. Ela disse que vai fazer. E ela disse que isso faz, sei lá, 2 anos, ou 4 anos, nem lembro quantas leituras atrás foi isso. Ela disse que ela viu um antepassado que ela até ficou prestando atenção, porque talvez parecia ser eu, mas depois ela viu que não era eu, que era um antepassado, agora não vou lembrar de qual lado da família, que estava sentado em uma árvore, um tronco caído, olhando para a lavoura seca e chorando copiosamente, porque devido à seca daquele ano, não ia ter comida para a família. Antigamente eles plantavam milho para ter o que dar de comer para galinha, para daí ter ovo, para ter o que dar de comer para a vaca, para ter leite, e uma seca representava a falência de toda a economia da família. E a gente traz no nosso DNA essas marcas do passado, né? A gente herda as características físicas e muitas vezes emocionais deles também. E aí, teve uma vez que eu fiz aquele processo de microfisioterapia. Alguém já fez? Eu. É legal, né? Bem legal. E Bem a menina, interessante. ela vai tocando no teu corpo, ela encontra pontos de densidade, de acordo com o local e o ponto, ela sabe que idade tu tinha quando aquilo se formou e o porquê aquilo se formou. Quando eu tinha 2 anos de idade, eu adquiri uma crença muito forte, provavelmente assistindo algum adulto se comportar, de que faltaria. Veio exatamente, assim, ó, foi um negócio que casou exatamente com aquilo que vinha já da ancestralidade, né? Então é lógico que aquilo ali ia imprimir um esforço, ia implicar na necessidade de um esforço tremendo, porque são vários pontos corroborando para que uma crença inútil, contraproducente, se fortalecesse. Maiara escreveu que faz com os filhos, isso? Oi, Léo, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite. Sim, eu levo com certa frequência os meus meninos, o mais velho principalmente, né? Que tem Aham. 8 aninhos, fazer, principalmente em função dele ter sido gerado após um aborto. E aí várias memórias, traumas, enfim, ficam daquele ambiente ali, digamos assim, em luto, né? Então é algo assim que você percebe muita melhora no comportamento da criança. Vale muito a pena a microfisioterapia. Sou bem fã, assim. Deixa eu aproveitar, pedir desculpa que estou com a câmera desligada, que eu tô sozinha em casa com o pequeno. Então tô aqui fazendo comida, dando banho, daqui a pouco eu vou botar ele dormir, e aí por isso que eu tô com a câmera desligada, mas estou ouvindo Tá de boa, fica e tranquilo. adorando. Legal. Hoje eu encontrei com a Marta, a gente estava conversando, a Marta compartilhou uma memória de infância que quando falecia alguém, eu perguntava, mas faleceu do quê? Aí o pai respondia, não, faleceu porque estava velho já, e a pessoa tinha 60 anos de idade. E como é diferente hoje, né? Galera espichando até os 90 e não existia na época nem nutricionista, nem fisioterapeuta, nem terapeuta, psicólogo, imagina.
Então, tu pensa só o quanto as pessoas viviam na dificuldade, achando que aquilo era o normal, que aquilo era delas, sem ter nenhuma perspectiva de sequer compreender o que elas viviam. É louco, né? É muita diferença. Então, Vanessa, quer complementar? Eu não conheço essa microfisioterapia, não sei como que funciona. Fiquei pensando aqui, que vou pesquisar. Aqui eu conheço a Sara Presta. Eu, Presta. eu ia no Rony e eu, como a Maiara, também levei o meu filho antes. Depois eu fui fazer também a micro. É muito bom. Ele desbloqueia, é como se fosse desbloquear alguns pontos que são relacionados a alguns traumas da tua vida, sabe? Algumas dores que tu tem, por exemplo, sei lá, no ombro ou no quadril, ele relaciona a algum trauma às vezes. Uhum. Porque aqui na internet fala que é lesões, tipo, associada tipo, complemento de um outro especialista, né? Isso. Daí eu não entendi quando ela falou ali das crianças, porque, enfim. Não, tá, assim, só um parêntese nessa questão da microfisioterapia. A profissional, ela vai tocar alguns pontos do corpo, ela vai identificar se tem algumas densidades ali de acordo com onde é e tudo mais, e ela sabe que idade que aconteceu e o que aconteceu. Se for jogar no Google, possivelmente vai puxar microfisioterapia relacionada à fisioterapia mesmo, talvez. Exato. Uhum. Beleza. Aí, então, vem um outro ponto interessante. Eu sei que tudo é mental. As coisas são criadas no campo mental. E eu crio também a minha realidade no campo mental. Mas será que eu crio de fato? Porque, voltando lá no Gênesis, lá dizia que Deus criou já tudo, viu que tudo era bom. O que eu tenho para criar então? O Platão tinha uma teoria muito legal chamada teoria da reminiscência. Já tinha escutado essa, Marta? Deixa eu estar com o microfone desligado. O Platão dizia que a nossa alma, ela já sabe de tudo. A gente já tem... Sim, eu estava com o microfone desligado, peço desculpa. Antes eu vi que você me perguntou. Eu também estou fazendo algumas coisas aqui em casa, então se às vezes quando eu desligar, mas continuo escutando, tá? Tranquilo. A teoria da reminiscência diz que a gente não vai aprender nada, não tem que aprender nada. A gente está simplesmente recordando aquilo que a nossa alma já sabe. Dentro das preferências da Andressa, a, a, a imagem verdadeira já é perfeita. A gente só medita para sintonizar com aquilo. A gente vive para sintonizar com aquilo, né? Acho que seria mais ou menos isso, né? E aí, então, se eu sei que tudo eu já tenho, se eu sei que a minha alma já é perfeita, que o meu lado divino já está ok, e eu não tenho que criar nada, ou aprender nada, ou transformar nada, eu tenho simplesmente que lembrar, sintonizar, conectar com o negócio. Só isso. Isso torna tudo muito mais fácil, né? Porque por que eu vou na microfisioterapia ou na psicóloga para encontrar qual que é o trauma que está me bloqueando, sendo que o bloqueio não é meu, ou ele não é original da minha alma? Por que tem que me preocupar com isso? Aí, em vez de criar com a mente, eu estou olhando para o meu mundo físico e tentando resolver o problema com o meu esforço. Ou com a força do meu ego, ou sei lá. Estou criando angústia e sofrimento, tentando encontrar o problema e focando no problema. Eu tenho um trauma, eu tenho um bloqueio, mas peraí. Será mesmo que eu tenho que ficar procurando isso? Eu não consigo fazer tal coisa.
Beleza, tenta fazer até conseguir. Tenho medo de fazer tal coisa, mas vai lá, tenta, 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 uma hora tu faz, viu que não morreu, a partir daí se torna fácil. Quer dizer que eu não foquei no problema, na dificuldade, ou no trauma, ou no bloqueio. Eu simplesmente fui lá e fiz. Porque aí eu vou conectar com aquilo que a minha alma já sabe. Eu manifesto, eu faço download e manifesto aquilo que já era meu, que eu já sabia. Fui longe agora ou não? Viajei muito? Não. Não, para mim faz muito Perfeito. sentido também. Uhum. Também faço parte desse raciocínio aí. Então, por que eu vou me auto-sabotar, portanto? Ou por que eu vou ficar achando que é difícil? Ou por que eu tenho dificuldade de soltar, que foram as 3 coisas que a gente mencionou? Talvez porque eu ainda tenho uma crença de que eu sou o meu eu físico. E não que o meu eu físico é só um veículo para minha alma. Porque aquilo que é difícil é algo que eu ainda não fiz. Eu não relembrei o que minha alma já sabe, o que minha alma já tem. Se eu me saboto, por alguma razão eu estou querendo atrasar a minha evolução. De repente, para não dar o braço a torcer, para não dar crédito, por exemplo, para os Deixa meus perto, deixa pais. ligado aqui, fica mais claro. Fecha a porta. Eu, em determinado momento da vida, eu comecei a entender que eu dava errado porque eu não queria dar crédito para os meus pais. Que eles tinham um efeito muito caprichado em determinado ponto. Meu sucesso seria coroá-los, mas eu queria afirmar que a educação deles foi insuficiente. Que eles foram insuficientes diante da expectativa que eu tinha. E se eu der certo muito rápido, muito fácil, nossa, eu tô dando esse mérito para eles, né? Olha as voltas que a cabeça da gente dá. E entender isso, nossa, nossa, nossa. Foi uma volta imensa. E aí, compartilhar com vocês como é que eu encontrei o caminho. Claro, a gente tá sempre no processo de evolução, né? Tipo, não vou falar aqui como se eu já tivesse vencido, não sei. Mas eu me coloquei da seguinte maneira. Se tu parar para pensar, um passo atrás de você vai ter pai e mãe. Mais um passo atrás deles, aí já tem 2 avós, 2 avós, depois 2 avós, 2 avós. E a galera vai aumentando exponencialmente. A cada geração, né, tem muito mais gente. E são todas pessoas que viveram períodos muito mais difíceis. São todas pessoas que enfrentaram desafios que talvez a gente não conseguisse ser vencido. E eles não tinham psicólogo, eles não tinham nutricionista, eles não tinham médico, eles não tinham abraço ou colinho. Eles não tinham isso. Eles não tinham nem ideia daquilo que a gente cogita pensar sobre, para que eles pudessem entender que a vida era algo além do que aquilo que eles estavam enfrentando ou sofrendo. E todos esses caras vieram construindo uma história. Cada um deles foi construído um degrau a mais, baseado naquilo que eles poderiam, dentro das condições que eles tinham e respeitando as limitações que eles tinham. E cada geração deixou um caminho um pouquinho melhor para a próxima que viria. Assim como a gente está fazendo o nosso máximo agora para deixar um caminho um pouquinho melhor para aqueles que virão à frente. Então, se eu entendo que todo esse processo de construção nunca foi fracasso, mas cada um construiu a sua parte e o caminho ainda continua sendo construído. O fato de eu caprichar muito bem na parte que me cabe construir significa honrar a todos aqueles que fizeram anteriormente. E se eu sei que a minha vida é uma extensão da vida deles,
No momento em que eu me realizo, eu honro e realizo a todos através daquilo que eu conquisto. Aí já não é mais o meu umbigo que importa. Tem uma galera que eu vou fazer feliz. Nossa, agora eu fui longe. Mas enfim, para mim tem muito sentido. Aí eu entendo que se eu me auto-sabotar e atrasar a minha evolução, tá tudo certo. Aquela parte malévola de mim, ela vai ficar extremamente satisfeita. Mas eu vou estar decepcionando uma galera. Eu vou estar deixando de sorrir uma galera. Eu vou estar deixando de honrar uma baita história. E aí a perspectiva muda. Do mesmo jeito que eu entendo que quanto mais eu conquistar, mais eu desenrolo o papiro da mente de Deus. Semana passada a gente falou, né? A gente é uma fração que evolui não por mim, somente. Mas tudo aquilo que eu aprendo é a mente de Deus evoluindo também através de mim. Então, não diz respeito só ao meu compromisso. Teoria da reminiscência. Eu lembro, eu conecto e eu manifesto aquilo que já está na minha alma, que é a minha existência verdadeira e perfeita. Então não existe dificuldade. Só existe o esforço para reaprender. Faz sentido ou deu uma viajada? Se der uma viajada, pode falar. Faz total sentido. Beleza. Faz sentido. Então, olha só. Tudo aquilo que existe é mental, uma criação mental. O universo é mental. Com a própria física que a Andressa estuda, vai dizer que tudo é mente. Né? Tudo pode ter sido criado dentro de um holograma, como um jogo de videogame que tem uma realidade. Tem carro em que o personagem pode entrar, tem água em que o personagem pode nadar, várias situações. Talvez a gente seja só um personagem vivendo num mundo de holograma, onde as formas elas parecem ser reais, mas elas são projeções de luzes. Até a própria ciência diz que o olho ele não vê nada, né? Ele simplesmente interpreta códigos e ele traduz aquilo em imagens. Tanto que vocês já viram nos símbolos egípcios que tem um símbolozinho que tem uma mulherzinha com dois ferrinhos aqui, um negócio cruzado? Não? O nosso cérebro também interpreta dessa forma, né? A questão dos olhos, eles são projetados aqui atrás, né? A gente vê as coisas de cabeça para baixo. Não necessariamente se ele interpreta exatamente o que está no ambiente, ele simplesmente codifica. Do mesmo jeito que um computador, ele interpreta o código, ele projeta imagem. No Matrix é assim, por exemplo, né? As pessoas acreditam que é uma realidade, mas na real é um programa de computador, é uma simulação. Se esse conceito do holograma for admitido, tudo aquilo que eu quiser mudar, eu mudo na programação. Do mesmo jeito que eu tenho um slide, né? E se eu quiser corrigir ali onde eu escrevi o universo com dois Os, eu corrigiria onde? Não no slide que está projetado, mas lá no Canva, onde é, de fato, a origem do negócio. Então, se eu estou puto da vida com uma coisa que acontece recorrentemente e que eu sinto que me incomoda, que não serve mais, que eu quero mudar, e eu me esforço para mudar com as minhas mãos nas coisas da forma e aquilo não acontece, é porque eu estou tentando mudar lá no slide pronto e não no arquivo editável. O slide é a projeção, né? Imagina que o universo é um oceano imenso
Cada pensamento é uma pedra lançada na água. As ondas, elas são as vibrações que se espalham e que vão afetando todo o espaço. Inclusive, tem uma metáfora muito legal, que é do próprio Elo Couto, terceira vez citando ele já, que ele fala que a gente quer entender o que é Deus, ou o que a gente é. Imagine um oceano com várias ondas. Cada um de nós é uma onda, porque a onda ela tem um tamanho diferente, ela tem uma arrebentação diferente e ela produz uma espuma diferente. E cada uma delas vem com uma velocidade diferente. Então, cada um de nós é uma onda feita à sua maneira. E o que seria Deus? Deus é o oceano. Você não consegue separar uma onda do oceano, mas você consegue individualizar cada onda de acordo com o que tu está observando. Essa é muito boa, né? Beleza. Perguntinha cabulosa. Como é que você percebe os pensamentos e como eles afetam as suas emoções, decisões e aquilo que acontece ao seu redor? Hora de participar. Ana Paula. Como que eu percebo? E agora? A gente vive muito no automático, né? Aí, ultimamente, eu tô tentando observar as coisas que eu falo. E daí, às vezes, eu me pego, depois que eu falei ali no automático, no meu dia a dia, eu digo, meu Deus, por que que eu falei isso? Se eu tava me policiando para fazer algo diferente. Fala aí, Ricardo. Olha só, tem uma situação que acontece muito comigo, tá? E eu acho que não, precisou anos, né, para poder fazer essas descobertas, né, de como agem meus pensamentos e o meu corpo. Às vezes eu mudo o meu humor sem nada ao meu redor mudar. Entendeu? Eu tô lá trabalhando, digitando, tal, só que eu tô digitando, tô pensando em alguma coisa. Daí eu começo a pensar, eu vou pra tela de volta, quando eu volto pro meu pensamento, eu já estou de mau humor, alguma coisa aconteceu. Daí eu começo a analisar, pô, peraí, nada ao meu redor mudou. Nesse espaço de tempo, ninguém falou comigo. Então é o meu pensamento. Entende? E aí eu vou, identifico o que é. Opa, peraí. Às vezes é um caso de ansiedade, às vezes é algo que você está materializando ou supondo que possa vir a acontecer. E a maioria das vezes, de um tempo para cá, eu tenho conseguido desfazer todo esse processo. Sabe? Eu vou lá e apaga da mente isso e vamos de novo. Mas não é um processo fácil. Pelo menos comigo, como eu disse, de tempo para cá eu tenho conseguido notar muito isso. Não é muito fácil, porque na verdade foi gerado por um sentimento, né? Eu vejo pelas minhas experiências, né? Foi gerado por um sentimento e isso ficou no meu subconsciente. Impactou de uma certa forma e a gente não consegue trazer com facilidade na nossa consciência, ele está lá no nosso inconsciente. E isso vai levando no dia a dia, no automático. Certo. Vocês assistiram a live que eu fiz semana passada, que eu compartilhei a metáfora de uma carruagem? Não. Sim. Se tu for olhar no feed ali, tá. Acho que tá com na capa tá escrito metáfora. É que, na real, esse sentimento, ele cria um padrão, né? Tipo, tu tem um mato fechado. Aí tu vai criar um caminho para passar por ele. Aí tu fez um trilho no mato.
Quando eu tiver que atravessar o mato natural, eu tenho que ir pelo trilho de novo, que é o caminho conhecido. Eu vivi uma situação. Sempre que eu chegar numa situação similar, eu vou percorrer o mesmo trilho, instintivamente, porque é o mais fácil, é o conhecido. Aconteceu um caso uma vez, deixa eu contar antes. Teve um caso que uma pessoa, ela, sei lá, viveu seus processos traumáticos, não sei, né? Mas aconteceu um negócio assim, ó, nada a ver. E aí ela fez uma afirmação que não era verdade a meu respeito. Cara, não condiz com a realidade. Tá, beleza, tudo certo, pá. Quando vê de novo, pá. Disse assim, ó, peraí. O negócio é o seguinte, não tá certo isso. Beleza. Dá mais um tempo, ó, pensando bem, eu exagerei em ter falado, quero te pedir desculpa, mas, pá, de novo. Cara, é sacanagem, né? Aí, não. Sinto muito, tá? Legal, tá? A partir de agora, não tem mais conversa. Pô, aí brota a criatura de novo, não, eu tenho que pedir desculpa, porque para mim é difícil, porque aconteceu tal e tal e tal situação. Então, tipo, cara, a emoção, ela vai pelo caminho que já tá aberto. Eu criei um sentimento e entendi que é aquilo. Por exemplo, fui assaltado uma vez, todo lugar que eu vou ter a sensação de que eu vou ser assaltado de novo. Eu tô querendo percorrer a mata pelo caminho que eu já abri uma vez. E por isso que é mais fácil eu ficar revivendo aquilo 1, 2, 10, 20 vezes. Lembra que eu contei dos pensamentos recorrentes que eu tinha quando eu ia fazer café pela manhã? Um negócio que aconteceu uma vez e que todo dia eu estava replicando e vivendo de novo aquilo. Pô, peraí, vem para cá. Não é assim. Aconteceu uma vez, agora acabou. Então, eu tomar a consciência. Por que é difícil? Porque eu não tomo a consciência. A carruagem, o cocheiro soltou as rédeas do cavalo e o cavalo está levando para onde ele quiser. O cavalo é a emoção que puxa a carruagem. A carruagem é o nosso corpo e o passageiro é a alma que está lá dentro. A alma tem que chegar no destino. O cocheiro é a nossa mente consciente. O cavalo é a emoção. Se a rédea do cavalo está solta, a emoção leva para qualquer lugar. Então, cabe ao cocheiro, que é a mente consciente, puxar a rédea e falar: opa, aqui não, nós vamos por aqui. Então, existem quatro situações. Eu sou, primeiro, um ignorante inconsciente. Eu não sei que eu não sei. A segunda, eu sou um ignorante consciente. Eu sei que eu não sei e vou aprender. A terceira, eu sou um conhecedor consciente. E a quarta, sou um conhecedor inconsciente. Então, tá acontecendo recorrentemente. Beleza. Eu não me dei por conta porque eu era um ignorante inconsciente. O exemplo perfeito é o seguinte. Uma criança de colo, se tu botar ela em cima do banco de um carro, é para ela mexer no volante, ela vai estar na cabeça dela, ela está dirigindo. Ela não sabe que ela não sabe dirigir. Ela é uma ignorante inconsciente. Não sei que não sei. Então eu simplesmente estou fazendo. Eu vivi uma vez uma situação e eu estou replicando. Aí chega um momento que eu tomo consciência. Por exemplo, aqui, quantas coisas não estão vindo à mente? Então tem que escrever tudo, mas se tu não anotou pelo menos umas 5 coisas desde que a gente começou a conversar, porque eu já anotei umas mais de 10 aqui. E olha que eu tô falando. Uma coisa que seja já é suficiente. Então eu tomei consciência daquilo. Opa, a criança tem 16 anos de idade, ela quer pegar o carro, mas ela sabe que ela não sabe dirigir. Eita, minha emoção tá fugindo do meu controle. Agora, ela é uma ignorante consciente. Eu sou um ignorante e eu tenho consciência de que eu não sei. Aí eu vou partir para outro passo. Eu vou me matricular na autoescola para aprender a dirigir. E eu começo a treinar. Às vezes assim, eu tenho que pensar qual que é o acelerador e qual que é o freio. Que marcha que eu coloco agora? Tenho que ligar o pisca? Eu tenho que pensar tudo. Tudo imprime esforço. Eu sou um conhecedor consciente. Eu tenho que estar todo momento pensando no que eu vou fazer.
E é extremamente difícil. É muito mais fácil não dirigir do que passar por aquela pressão de agora se eu reprovar na autoescola, né? Por isso que muita gente às vezes nem tenta. Eu gravei uma aula domingo à tarde que eu usava um exemplo que um cara que treina jiu-jitsu, ele diz assim, sabe qual que é a faixa mais difícil de se conseguir? As pessoas acham que é a preta, mas não, é a branca, porque a imensa maioria das pessoas sequer tenta. A branca sempre foi a mais difícil. Depois que você tem a branca, as outras é muito fácil. E aí eu vou aprender, vou fazer a autoescola, vou praticar, vou dirigir. Chega uma hora que eu estou estacionando sem nem olhar. Eu estou pegando a estrada e eu faço tudo naturalmente. Estou ali comendo amendoim, tomando energético, conversando, cantando a música que ele está tocando. Tudo está no meu campo mental, menos que eu estou dirigindo. É tão automático, porque eu pratiquei tantas vezes, né? Então o processo são esses 4 passos. Ignorante e inconsciente. Eu erro, mas eu não faço nem ideia. Em algum momento vai ter um livro que vai me trazer isso. Aí eu me torno um ignorante consciente. Sei que não sei. Aí depois eu vou me tornar um conhecedor consciente. Eu estou fazendo, mas tudo tem que ser no esforço. Eu tenho que pensar para fazer, eu tenho que decidir. Meu Deus, agora me apavorei. O que eu faço? Que marcha que eu coloco? Freio no freio? Até eu praticar, aquilo se torna automático. Em vários momentos, como por exemplo, lembra que eu contei para vocês que eu briguei com o mendigo na praça? Pois não estava encontrando com o cara na rua, de frente comigo. Levando, pensei, pronto, né? Quer ver que vai falar alguma coisa? E veio falar comigo. Mas aí, a história do mendigo. Quando ele jogou o lixo no chão, eu falei para ele botar no lixo e ele me xingou e eu fiquei putaço. Eu fui um ignorante inconsciente. Eu já sabia que eu não precisava fazer aquilo, mas naquele momento eu perdi o controle, eu soltei as rédeas do cavalo. Naquele momento eu voltei, talvez lá do 3, eu voltei para o 1. E aí, antes de chegar em casa, eu comecei, cara, o que eu tô fazendo? Tô errado. Eu sou um ignorante consciente. Aí eu vim meditando sobre o que eu tinha para aprender com aquilo e tal. Cara, foi até bom, eu usei em 5 palestras a história desse cara. Hein? E mais 2 aulas aqui. Esse cara me deu um conteúdo gigante. Né? E aí, quando eu estou na palestra usando esse caso, é um caso real, eu não estou tirando uma teoria linda, não, cara, estou dizendo como é que eu uso esse negócio. Isso funciona melhor do que qualquer conteúdo. Aí, aquilo fluiu tanto que eu passei a ser um conhecedor inconsciente. Já estava usando. Mas naquele momento em que aconteceu, eu voltei para o degrau 1. E a todo momento a gente volta para o 1, sobe para o 2, vai para o 3. Tem coisas que a gente já está graduado. Mas tem coisas que a gente dá uma escorregada e tem que fazer tudo de novo. É o orar e vigiar, né? E aí encontrei com um cara na rua, ele olhou para minha cara, atravessou a rua e veio para o meu lado. Ele veio para o meu lado, eu parei, fechei a mão e fiquei esperando. Né? Ô, meu, desculpa aquele dia lá, tu caiu, eu fiquei dando risada de você. Caraca, meu. Daí eu ri, né? Cara, tá tudo certo, não tem problema. Assim, o fato de tu rir, ter dado risada não foi nada. Eu só fiquei puto porque tu jogou a garrafa no chão. Essa foi minha bronca contigo. Ele inventou uma desculpa lá que eu sei que era mentira, mas tá tudo certo. Ele quis se redimir. Não dá para exigir muito das pessoas, elas vão onde elas podem no momento. Foi muito nobre da parte dele pedir desculpa. Eu não sei se eu seria tão nobre ao ver. Mas ele ficou pensando, remoendo também, né? Que ele se sentiu mal de te humilhar rindo da tua cara, né? Do jeito que você falou em 5 palestras, ele também ficou ali, ó, conversando Ele também internamente. ficou com o pensamento acelerando isso aí, né? Possivelmente ele deve ter sentido essa vibração. Exato. Isso aí. Então, assim, aí foi mais uma aula, né?
Agora não vejo a hora. Tem até que ver aqui quando é que vai ser minha próxima palestra para eu usar essa desse episódio novo. O capítulo 2. Mas que legal que o, Leonardo e o Mendigo. legal que o universo devolveu ele, né? Toma aí de novo, ó. Não, ótimo. Cara, perfeito, velho. Nossa, cara. Ah, que lição, né? E eu há muito tempo atrás, né? Quer dizer, eu há pouco tempo atrás, eu ficaria muito incomodado com várias situações, né? Hoje eu sinto ferver, e, cara, depois eu paro, eu penso assim, não, eu preciso aprender com isso. O quê? Na hora, mas, meu, eu tenho que aprender com isso. Hoje de manhã também aconteceu uma coisa, falei, será que esse cara fez isso comigo? E muito puto, mas muito puto. Falei, não pode ser. Assim, a primeira coisa que eu queria foi assim, vou ter que falar pessoalmente, porque não pode ser verdade. Aí depois eu fiquei pensando, pra quê, velho? Vai trabalhar, eu tenho trabalho de 2 dias aqui na agenda para fazer num dia só, vou ficar perdendo tempo? Não faz sentido nenhum. Qual é a lógica disso? Vou cuidar do meu umbigo. E é isso. Aí o cara fica maquinando uma coisa, e se foi, beleza, tá tudo certo. Como é que eu ajo a partir daqui? Se não foi, e eu fiquei pensando aqui, eu tenho perdido. Então, meu, segue a vida. O que está ao meu controle? O que eu tenho em minha frente que me desafia e que a minha mente vai buscar uma desculpa qualquer para fugir daquilo, ficar remoendo qualquer outra coisa inútil para não ter que fazer o que precisa ser feito. O que a minha alma tem que lembrar agora, dentro da teoria da remanescência, que vai me imprimir esforço? Porque eu abri um trilho no mato que eu não posso mais percorrer. Eu vou ter que abrir um caminho novo agora. E aí, esse é o ponto. Isso que eu tenho que focar agora. É isso que merece o meu esforço. Por mim, para honrar os meus passados e a fé de Deus em mim, que me deu a oportunidade da vida para evoluir como fração da mente dele. Beleza? Então, pensando na vida como uma obra de arte, uma tela. Antes de ser uma imagem em uma tinta a óleo, em um quadro com uma moldura bonita, foi uma ideia na cabeça de alguém. Fez os devidos cálculos matemáticos, rabiscou e foi colocando a tinta devagarinho até o negócio sair, até a imagem ficar boa. Esse seria o princípio do mentalismo, o jeito mais simples possível. Agora, lembrando que o que é simples não é fácil, né? Não é porque é simples que é fácil. Inclusive, uma das coisas que eu tomei nota aqui. Hein, a Ana Paula tá no rádio? Pense, Tô aqui. pense num dia em que tu acordou irritada ou irritado com alguma coisa. Sei lá, pode ser do dia anterior ou frustrado com alguma coisa. E aí, como isso afetou o teu dia? Ou até mesmo alguma coisa pessimista. Eu tive que tomar nota, porque comigo, cara, hoje eu olhei para o que eu tinha que fazer, eu olhei para o quão distante estava e a vontade que eu tinha de fazer aquilo era -2. Ai, meu Deus do céu, que briga, que batalha interna tremenda. Aí no final do dia eu fechei 2 vendas no Pix. Oh, glória! Meu Deus do céu, minha felicidade. No final do dia, uma atrás da outra. Credo! Tava rindo sozinho. Que raio de motivo eu não tava rindo sozinho desde manhã? Será que eu não teria fechado mais vendas? Sim, penso. Eu tenho certeza que sim. Mas eu usei o princípio do mentalismo
de rédea solta, deixei o cavalo coordenar por grande parte do meu dia, fazendo o que tinha que fazer, e não porque eu estava ali a serviço da minha evolução, da minha existência ou das outras pessoas. Ah, tem uma venda ali gigante, cara, isso aqui vai dar um trabalho, mas é isso que vai me deixar feliz, entendeu? Se der certo esse mês, nossa, posso Trabalho dá esperar para mês trabalho. que vem. E aí que tá. Meu cavalo tá com a rédea, o cocheiro tá segurando a rédea ou ele tá solto? E tudo bem, às vezes, soltar faz parte, ninguém é perfeito o tempo inteiro, né? Mas faz parte da minha maturidade. Eu começar a ter cada vez mais controle e ser cada vez menos escravo das consequências ou do acaso, né? Não das Primeiro, consequências, escravo do acaso. Quanto maior o tempo em que eu tenho controle, é ser menos espectador da nossa vida, né? é. E o brabo é aquele negócio, gente, em algum momento a dificuldade foi grande. E a gente memorizou que a dificuldade é grande. A gente abriu esse caminho no meio do mato. E daí qualquer outro desafio que se apresente, a gente já sofre porque a dificuldade é grande. Não, mas peraí, cara. A dificuldade era grande, o caminho para ir para o estádio era enorme, parecia uma viagem, porque eu era uma criança de 2, 3 anos de idade. Você era pequeno. Isso, mas porra, é 11 quilômetros, é do lado de casa, velho. Então, até quando eu vou ficar olhando para as viagens de antigamente, se hoje é diferente o negócio? Eu sou diferente, nesse sentido, né? A minha Exatamente. capacidade é outra. A minha consciência sobre a minha existência é outra. Eu não sou mais uma simples vítima das circunstâncias. Agora eu sei que o negócio é comigo. Eu uso o meu mentalismo a meu favor. Eu sei que o meu desafio não é um problema que veio para me destruir, mas é algo que se apresentou para que eu me torne ainda maior. Se eu enfrentar o desafio, eu vou ser maior e vou estar pronto para enfrentar um outro ainda maior que vai me trazer ainda mais satisfação. Agora, se eu travar, estou morto aí, até que eu resolva me mexer. E quanto mais eu demorar para fazer, mais desesperador vai parecer. Chega um momento que você deseja, parece que as coisas não andam, daí você, pô, por que eu fui ficar consciente? Porque daí você tem a consciência que as coisas não estão andando. Entende? Cara, é complexo. Tipo, Mas pois por isso que a maior parte das pessoas escolhe a ignorância, né? exato, exato. É melhor, É menos doído? é melhor eu ficar na turma aqui que assiste futebol, que toma cerveja, que daí é muito melhor, é mais confortável. É mais Se eu tiver fácil. que olhar, se eu tiver que olhar Política. para aquilo que me dói, nossa. Se eu tiver que observar aquilo que eu tenho que fazer, que é o meu próximo passo, puta que o pariu. Nossa, aquilo me machuca. Então, eu vou ter que ir, não, eu vou com aquela galera lá de fala suave, vamos comer uma porcaria lá, uma gordurinha que vai me dar a dopamina que eu preciso para passar o dia de hoje de boa. Vou dormir tranquilo. Amanhã eu me viro como é que eu vou fazer para enfrentar aquilo que eu tô negando a fazer. Uhum. O mito da caverna. Mas, encaixa, exato. Doideira. Que às vezes acontece o seguinte, eu acho que às vezes a gente está na zona de conforto e nem se dá conta que a gente está na zona de conforto. Então, eu acho interessante, justamente quando essa fala acontece, que nem o que estamos fazendo aqui agora, é esse se dar de conta, né? Uhum. Essa busca, essa relação, eu acho que é a raiz principal de toda essa busca aí que o ser humano tem, é sair dessa zona de conforto e ver, e se ficar desconforto dentro da zona de conforto. Então, isso vai me fazer com que eu saia, né, em busca de uma coisa nova. Muito bom. Muito bom.
Como é que tu vê, Marta, essas coisas, esses aprendizados, assim, ah, tipo, tu tá à frente da imensa maioria das pessoas ali, da tua geração, do teu convívio, né? Você é um ponto muito fora da curva. Tu é uma pessoa muito avançada, muito avançada. Como é que tu vê esse teu descolamento dos comuns? Vamos dizer assim, né? É, eu vou falar só de mim, tá? É justamente, eu estava numa zona de conforto e eu comecei a ficar desconfortável nessa zona de conforto. E o meu desconforto começou a desconfortar as pessoas também. O resultado disso é que, claro, eu já vinha com alguma bagagem, eu pensei, não, o desconforto não está nas pessoas, o desconforto está em mim. Então, é eu que preciso buscar algo mais para mim seguir adiante. Então, esse movimento que eu fiz de sentir essa necessidade com a idade que eu tenho, foi simplesmente por um desconforto de viver em rodas de gente, de amigos e amigas, e me sentir desconfortável porque não havia um pensamento semelhante, eu buscava algo a mais, e foi isso que aconteceu, né? Uhum. Porque normalmente, assim, ó, falando, existem muitas exceções, mas pessoas da minha idade, 63 anos, elas dizem, eu não vou mais voltar a estudar, por quê e tal, e eu já estou agora no terceiro semestre de filosofia e tô achando que eu evoluí e eu não vejo razão. E o desconforto que eu senti é que eu ia buscar como as outras pessoas buscam, no bar, na danceteria, gente para conversar, mas a conversa não fazia sentido mais para mim, esse tipo de conversa, esse desconforto, né? Uhum. Estou abrindo a minha história para vocês. Legal. Parabéns. Acaba que Ah, as pessoas se afastam também, né? Quando tu muda a tua percepção assim, né? Tu não quer mais viver naquele grupo mesmo, porque não faz mais sentido, né? Prefere mil vezes ficar sozinha em casa, na tua descoberta, né? Exatamente, não quer dizer que eu descartei, não é descartar as Sim. pessoas, não é me sentir Automaticamente superior, acontece isso, mas né? eu não sinto necessidade de sair, exatamente, ficar sozinha para mim é o suficiente. Tá bom, É, e tá? as outras pessoas também, você não, você, eu, no caso, quem toma essa decisão, acaba não fazendo mais sentido também na vida dessas pessoas, né? Eles nem querem falar sobre esses assuntos aí, Sim, porque sim, eles sim, estão bem lá ainda, tranquilo. né? Né? Naquele conforto deles, né? De boa. Eu acredito legal. plenamente que o desconforto acontece, Léo, em muitos momentos da nossa vida. E tem, claro, tem momentos que mesmo a gente sentindo o desconforto, a gente segura, né? Segura as pontas, como diz assim, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, Léo. Hum. Que me veio bem forte assim na tua fala. Se tudo cria na mente, o que que vem primeiro, o sentir ou o pensar? O pensar. Depende. Se tu tomar um susto, por exemplo, tu sente primeiro. E aí depois tu pensa naquilo. Então, existem duas formas para se criar algo, como, por exemplo, um hábito, um padrão ou um caminho na mata, né? Você cria por repetição ou por forte impacto emocional. Um trauma, ele é uma situação que ele aconteceu por um forte impacto emocional e aí ele fica para sempre ali, ou melhor, até tu transcender ele, né? Ele vai ser muito forte. E aquilo Tá, que tu mas daí tu não pensa, precisa nem. Só vou botar uma dedo aqui. Tu não precisa nem saber do trauma, mas tu sente o trauma, né? sim. É, até a Tu maior sente as parte. consequências do A trauma. maior parte deles a gente até bloqueou tirou da memória, né? Justamente porque Uhum. dói.
Então foi alguma coisa que criou, chama a neuroplasticidade, né? Aconteceu, o teu cérebro aprendeu aquele caminho. Então, a tendência é, por exemplo, fui assaltado numa rua escura, tomei um susto, toda vez que eu vou para uma rua escura, o medo vem. Quer dizer, já se criou o caminho. Aí, como é que eu vou transformar isso daí? Eu faço 1, 2, 3, 4 vezes o caminho, 5, 10, 50 vezes até eu perder o medo. Eu vou criar um novo caminho. A neuroplasticidade vai me trazer uma nova realidade mental. O cérebro ele vai sempre se moldar pelos pensamentos, né? Quando o pensamento ele é repetitivo, a gente cria essas trilhas neurais e aí tu vai fortalecendo o comportamento e crença. Por exemplo, quando a gente fala de tipo ensaio mental ou o próprio processo de hipnose, né? Tu vai induzindo um pensamento e aquele pensamento ele cria um sentimento. Então, eu só fiz questão de colocar as duas formas, até a Vika Maiara escreveu, né? Por intuição, o pensamento vem antes. Quando é consciente, sim. Quando o meu cocheiro está segurando as rédeas do cavalo, cara, não, peraí. Que nem o Ricardo disse assim, tô rabugento, tô pessimista, e não é uma pessoa que chegou perto de mim, sou eu. Eu tenho que retomar o controle. Então, eu vou pensar positivo, procurar ver uma coisa boa, aquilo que me incomoda, imediatamente eu mudo a frequência do meu pensamento, ou repito, canto uma música alegre, sei lá, né? Que aí eu começo a criar em mim um sentimento legal, aquele que eu quero sentir. Mas se foi alguma coisa, por exemplo, um trauma ou uma situação, até a Ana Paula citou antes, né? Alguma coisa que aconteceu e sem querer eu perco o controle dos meus pensamentos e começo a reviver aquele sentimento. Enfim, impacto emocional ou repetição? Não sei se eu respondi, ficou confuso? Ficou confuso? Marta, Não, eu acho que a gente pode pensar sobre isso, né? que o. Porque tem aquele livro, né? Penso, logo existo, tá? Daí depois, um psicólogo de Porto Alegre escreveu Sinto, logo existo. Sim. E daí eu fiz um paralelo dos dois. Eu li os dois livros, né? Eu Uhum. fiz um paralelo e realmente é tão, como é que é tão complexo isso que em momentos um diz uma coisa e é isso, eu concordo com isso, em outros momentos eu concordo com o outro. E resumindo, eu acho que os dois estão sempre concorrendo, Uhum. dependendo do estado que eu estou emocionalmente. Sim. Tem um cara, o T. Harv Eker, que ele escreveu Os Segredos da Mente Milionária. Acho que semana passada eu até falei que os Segredos da Mente Milionária não é nem só pela questão do dinheiro, mas mais como funciona esses padrões mentais que a gente acaba adquirindo e replicando. O T. Harv Eker, ele tem uma frase famosíssima que diz que pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. A fonte, segundo ele, é o pensamento. Eu só quis colocar o ponto de vista de que às vezes você toma um susto, um trauma, isso parte da emoção, e ela é muito mais forte, né? Então, se eu tenho que me desbloquear com um susto, um trauma, eu preciso fazer um esforço gigante de repetir tantos pensamentos positivos para fazer desmoronar um bloqueio para daí construir uma nova realidade. Mas o pensamento sempre vai criar sentimento. Eu penso acerca de algo. Por exemplo, você conheceu uma pessoa, né? Você olha para a pessoa e você vai tentar fazer um juízo a partir daquilo que você está vendo. Isso é biológico. Quando nós começamos a nos organizar em estrutura social, eu tinha que olhar para a pessoa e saber, ele é do meu clã ou ele representa uma ameaça? Porque se ele fosse de uma vila diferente, possivelmente ele representasse uma ameaça, roubar alimento da minha vila. Então eu começo a estabelecer julgamento a partir daquilo que eu vejo. Você viu uma pessoa que tu não conhece e tu começa a pensar a respeito. Aí de repente tu olhou algum jeito, alguma coisa, pensa aí, mas essa pessoa me parece tal coisa. E tu tem um pensamento negativo, tu já cria um ranço em você acerca daquela pessoa.
né? Então, aí, nesse caso, o pensamento, ele criou um sentimento. Enfim. Mas eu acho que a Marta tinha que falar para nós, então. O paralelo, ela leu os 2 livros. Marta, dentro dos 2 livros, o que tu acredita se tu fosse escolher um deles? Qual tu escolheria? Tá desligado o microfone, Marta. Marta, tá desligado o microfone, Marta. Eu ainda não sou bem prática aqui nessas coisas de computação. Não tem problema. Não, assim, ó, pois é, eu posso falar. Para mim, está claro que é o sentir, né? Depois vem o pensamento. Mas eu procuro. Isso que você relatou sobre chegar perto de uma pessoa, eu faço o seguinte, e isso para mim é bem automático. Eu sinto a energia, talvez tenha a ver com o que eu trabalhei também, com o que eu fiz. Eu sinto e para mim é certeiro. E depois eu até tento me certificar, né, quem era a pessoa, no fim bato papo e tal, daí eu deixo entrar a cabeça e aí acabo batendo um papo ali, ou vendo, mas o que eu senti para mim é quase certeiro. Então, eu primeiro sentir. Legal. O pensar, para mim, é uma coisa que me fez muito mal sempre, porque ele tomava conta de várias formas negativas, julgamento. Então, eu procurei, porque o pensar tem muito a ver com o visual, né? Uhum. E então procurar o visual faz muito julgamento, e isso é muito automático para mim. Então o sentir ele demora mais, ele requer mais de mim. Eu não posso estar sentindo e pensando que daqui 10 minutos eu preciso estar lá em tal lugar. Não, se eu estou sentindo, são instantes que eu me conecto comigo e sinto a pessoa que está do meu lado. É uma exigência maior do que o pensar. O pensar é muito maluco para mim. O Uhum. pensar é muito. Mas isso sou eu. Não, mas é Não, que, não é nenhuma verdade, não é só eu. o pensar ele exige esforço, né? Pois de repente, isso que eu acho interessante. Eu acho que eu preciso pegar as rédeas mais do meu pensamento. Uhum. Porque, pode observar, os trabalhos mais remunerados não são aqueles que extraem mais da capacidade de pensamento. Sim, Então, o pensar em si lhe dá trabalho. As pessoas, por exemplo, aquelas pessoas que não, que não precisam pensar para fazer o que elas fazem, sei lá, um funkeiro, né? Você olha, você já consegue ter uma. Eu ouvi esse final de semana, assim, que tipo de música Mas, tem Léo, que. discordo. Eu acho até que ele pensa, mas ele usa o pensamento dele para aquele tipo de letra lá, né? Complicada. Tá, Tipo, não aí, sei Olha, se se ele depende teve do um negócio de funkeiro, tá ganhando pensar. bem, hein? não, aí que tá. Não, 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 não. Sei. Não, que assim, ó, a linguagem, a linguagem, o recurso de linguagem, ele é essencial para tu conseguir construir um pensamento. Se falta vocabulário, o entendimento da pessoa fica limitado. Se eu tenho algo que eu não tenho uma palavra para expressar aquilo, meu entendimento fica limitado. Eu não consigo explicar perfeito, para a pessoa o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Então, assim, perfeito. a cultura, ela é primordial. Mas eu acho que ele pensa em ganhar dinheiro em cima do público que não pensa, na verdade, né? Que só curte aquela batida que remete ao sexualismo, no caso, né?
porque o funk, a melodia ficar direito isso daí, mas tem um negócio de energia lá da música tal que acaba te conduzindo para um lado assim, Sim. né? Mais sexualizado. Sim, Tem tudo isso. sim, por causa do padrão da batida. Exato. Uhum. Não, mas a questão é, se você for pegar, por exemplo, final de semana eu tava ouvindo, semana passada eu tava ouvindo Belchior, né? Nossa, massa demais. Pode criticar. Mas é bom demais. Não, mas assim, ó, e aí entra na playlist, entra uns adjacentes, né? Uhum. E aí tu vê que, tipo, cara, era uma letra construída, baseada numa experiência de vida. Aí eu tenho uma mania que eu fico decifrando a bagacerice disfarçada de poesia dentro das músicas antigas, né? Então tu começa a entender várias coisas que dava-se aquele rodeio, aquele enfeite, aqueles ares de sutileza para falar uma coisa, e aquilo lá era genial, porque tu tinha que pensar, tu tem que ter recurso de vocabulário, tu tem que ter lido livro, tu tem que ter conversado com pessoas, tu tem que ter vivido experiências para poder escrever aquilo. Que é diferente de um senta, 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 taca, 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 né? Sim. Então é exatamente esse o ponto. Se eu quero trazer um conhecimento da forma aquilo, eu tenho necessariamente que ter recurso de linguagem. Senão, fica tudo muito limitado. Eu não consigo transmitir a minha ideia. E aí vem o ponto, né? Você vê que tem, por exemplo, Paulo Freire na educação. Você é um derretimento cerebral total. Não existe mais regra, tudo está certo, não existe mais meritocracia, tudo é relativo. Então, assim, tu acaba com os recursos e com o esforço para fazer. Até, inclusive, tem um livro chamado Desconstruindo Paulo Freire. É assim, ó, tu entende por que o Brasil não decola. E por que não decolará. Pelo menos enquanto ficar dessa forma, né? Enfim. Então, assim, tu não tem recurso, a pessoa não tem recurso, ela pensa dentro do quadradinho limitado. Ela só tem aquele caminhozinho dentro do aberto dentro da mata, e ela fica indo e voltando ali, e é isso daqui, né? Ela não tem e se a gente trouxer a pessoa para conversar sobre o que a gente está conversando, por mais que pareça ser uma linguagem simples, ela não vai entender porque ela não tem recurso. Ela não tem caminho formado na cabeça dela para entender onde é que liga uma informação com a outra. Mas por que a gente chegou nesse assunto? Porque nós estávamos falando do Que a pessoa sentir e pensa do pensar, né? Boa, 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 boa. Sentir e pensar. Vamos lá. Aí tu pega o cara que não precisa pensar, tipo funkeiro. Ele está condicionado a sentir determinadas coisas e determinadas coisas não. Por exemplo, a sensibilidade em relação àquilo que ele canta. Ele vive pura e simplesmente o instinto primitivo. Não tem nada de elevado, nobre ou virtuoso. Como é que essa criatura vai viver algo nobre, elevado ou virtuoso? Você só conhece aquilo. Não vai. Não vai? É isso aí. Nós falamos na semana passada sobre o padrão, né? O centro de gravidade. Quando eu me desestabilizo emocionalmente, eu tendo a agir com aquilo que está no meu centro de gravidade. Se eu só escuto senta, 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 taca, 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 primeira vez que desestabiliza emocionalmente, vai fazer o quê? Né? Esse é o ponto. Recursos de linguagem. Quanto mais culto eu for, quanto mais conhecimento eu tiver, mais recursos eu vou ter para poder entender ainda mais, fazer ainda mais, crescer ainda mais. Eu vou desenrolar os papiros da mente de Deus e conseguir compreender ainda mais aquilo. Verdade. Beleza. Falamos então da neuroplasticidade. Vocês já ouviram falar em efeito nocebo? Ana Não Paula? sei. Efeito quê? Não, Efeito nocebo? Não. Efeito Ah, placebo? sim.
Placebo, sim. O nocebo é o contrário do placebo. O placebo, você toma um comprimidinho de farinha acreditando que aquilo vai te curar e aquilo te cura. E o efeito nocebo é você ter um medicamento que de fato é eficiente, mas você não acredita que aquilo vai funcionar e aquilo lá não funciona. Corresponde exatamente àquilo que eu acredito. E essa é a importância de ter a neuroplasticidade, criando os caminhos necessários onde eu vou basear as minhas crenças, né? Vivi uma situação que eu tenho que mudar. Tomei as rédeas do meu cavalo. Vou me esforçar para criar um caminho diferente. Eu tenho que acreditar, por exemplo, que a minha meditação está surtindo efeito. Para isso, eu tenho que conhecer o porquê que a meditação faz efeito. Ou ainda, Andressa, meu exercício de respiração. Isso funciona ou isso é uma bobagem? A Marta, vou lá na aula de filosofia. Isso me faz bem ou isso é um tempo perdido? Nossa, isso me faz muito bem. Me trouxe outra vida. Se a gente pegar lá o MC alguma coisinha, colocar na sala. Me faz muito bem. Aí, então, indo um ponto mais além, já para a gente se encaminhar para a parte final. Quando eu entendo que existe uma lei da atração dos semelhantes, a forma como eu vibro vai dizer que vai me fazer sintonizar com coisas semelhantes. Eu uso o princípio do mentalismo de fato, de forma consciente, porque eu posso mentir para toda e qualquer pessoa, inclusive para mim mesmo, mas os meus resultados não mentem para mim. Eu posso mentir até para mim mesmo, que eu sou um cara bom, que eu estou me esforçando, mas o meu resultado nunca vai mentir. Boa essa, hein? Eu estou me Muito boa. esforçando ou eu estou só sofrendo repetidamente, achando que isso é esforço? Tá sofrendo. Lembra que eu abri com a fala? Repetidamente as coisas acontecem, aquilo gera uma angústia, gera um sofrimento, e aquilo é tão repetido, não aguento mais, eu tenho que mudar o padrão vibratório, tenho que mudar o meu padrão mental. Se o meu resultado está me dizendo uma coisa, então a consequência ela é sempre a mesma, né? Aliás, é sempre condizente com aquilo que eu estou fazendo. Se a consequência é a mesma, é que a minha produção ela é a mesma ainda. Entendi porcaria nenhuma por enquanto. Ainda sou um ignorante inconsciente achando que sei alguma coisa. Mas saber isso já é importante, né? Bastante. Voltando então. Se o meu universo é um holograma criado, e se tudo é mental e eu crio aquilo que eu vou viver na mente, da mesma forma que eu faço no computador, o slide ele é projetado na tela com a imagem. Preciso mudar a imagem, mudo no computador, que é a fonte. Olha só que interessante. Frase de ouro. A compreensão deste princípio habilita o indivíduo a alcançar prontamente as leis do universo mental e aplicar o mesmo princípio para sua felicidade e aditamento. Quando eu compreendo como as coisas funcionam, estou devidamente habilitado para alcançar prontamente as leis do universo. Aplicar isso, porque não adianta só eu saber. Se eu não aplicar, eu vou continuar sofrendo, angustiado. E aí eu construo a minha felicidade. E o meu aditamento. Aditamento é um algo a mais. Ele é um... Quando tu vai fazer um aditamento no contrato, tu vai acrescentar uma cláusula a mais. Então, é aquilo que excede, tá? Então, eu alcanço a felicidade e o aditamento. É o meu transbordo. É o estado de excelência, então.
Porque o estado de excelência do indivíduo é quando ele leva alguma coisa a mais do que foi pedido a ele. Isso Ele aí. entra no estado de excelência. Show. Então, a compreensão do princípio do mentalismo habilita o indivíduo a alcançar prontamente as leis do universo mental, aplicar o mesmo princípio para a sua felicidade e aditamento. Estado de excelência. Vocês já ouviram falar em psicossomática? Sim. Então, ah, meu Deus, escrevi errado ainda. Que isso, Leonardo? Faço muito disso. Inclusive, para alterar, não vou conseguir alterar no slide, né? Precisa alterar lá na fonte. Olha só que legal, saí por cima ainda. Dei um drible. Usei a meu favor. A psicossomática fala que as emoções elas vão sendo empilhadas, elas vão sendo internalizadas, elas não vão sendo espiadas, e na medida que a gente vai guardando mágoa, o nosso corpo vai sentindo isso e ele vai reagir de alguma forma. Por exemplo, pessoas que estouram muito em raiva desenvolvem uma úlcera. Pessoas que são muito preocupadas, tipo o Leonardo, assim, desenvolvem fortes marcas na testa. A testa suporta o peso dos olhos. Pessoas que são muito ansiosas podem desenvolver problemas cardíacos, enfim. Eu tenho um livro muito legal que chama Mente, Alimentação e Fisionomia, que ele explica exatamente, o lado direito do corpo é o masculino, o lado esquerdo o feminino. A pessoa está com trombose na perna direita, é algum problema relacionado a alguém que veio antes, antepassado. Se for na perna direita, é pai, por exemplo. O corpo ele responde exatamente ao sentimento. E aí vem a pergunta de ouro. Rufem os tambores. O fato de você ignorar uma lei torna essa lei inválida? Jamais. Se eu não sei que dá multa estacionar na área azul, e eu vou lá estacionar na área azul, e chego azulzinho e me caneteio, eu digo, mas eu não sabia. A multa continua existindo. É esse o ponto. E se eu não sei que o meu padrão vibratório está me levando para doença em vez de me fazer feliz? O universo vai dizer, não, coitadinho, vou fazer assim, ó, para ele não vale, ele é café com leite. Ou é toma no teu lombo, desgraçado. Ele é mirim. Aprenda, vire-se, dá teus pulos, negão. Já tá sabendo como funciona, tu tá à frente de 97% das pessoas do mundo. Dá teus pulos agora. Ai, mas eu não sabia. Leia a lei. Aquele abraço. Faz sentido? Demais. Faz. Faz. Imenso. Então, quando eu começo a tomar o controle das rédeas do cavalo da emoção, e eu, como cocheiro, mente consciente, digo qual é o caminho que o meu pensamento tem que percorrer, eu começo, então, primeiro, a fazer com que funcione o colapso da função de onda. O observador influencia no comportamento das partículas subatômicas. Tudo que está ao meu redor se comporta da forma como eu quero, como eu observo, como eu projeto. Eu começo a fazer com que a lei da atração dos semelhantes funcione de forma a me favorecer. Vibro bem, recebo bem. Sintonizo com bem. E como é que eu posso usar a lei do mentalismo na prática? Eu vou trazer uma proposta para vocês, as quais eu entendo que, para mim, está sendo um desafio interessante. Está fácil? Não está. Não vou ser hipócrita. Estou no mesmo processo. Mas olha só. Aplicações práticas para o mentalismo em 20 minutos de dedicação. Baseado inteiramente nas vozes da minha cabeça e levando em consideração os estudos do Instituto Brasileiro Leonardo Zandonati e Loucuragem.
Primeiro, visualização criativa. Fechando os olhos e imaginando um objetivo concreto. Ah, não tenho que pensar em resolver a vida. Uma coisa é para criar um sentimento. Imagino um objetivo e eu visualizo-me alcançando. Quanto mais detalhes eu fizer, quanto mais detalhes eu criar, mais rica será a minha experiência. Procurar sentir as emoções positivas associadas àquela ação. Isso é basicamente usar o mentalismo para moldar a realidade. Se Deus disse, faça essa luz assim, você fez, eu vou fazer a mesma coisa no poder que me cabe enquanto alguém feito a imagem e semelhança do Criador. Deu para copiar? Posso passar para o próximo? Sim. Vamos lá. Segundo ponto, reprogramação de crenças. Escreva uma crença limitante que você tem. Ah, não sei. Cara, o que incomoda? Tem alguma coisa ali. Se não tivesse, não estava te incomodando. Beleza, Andressa, de boa. Escreve à mão. Eu, particularmente, gosto de usar grafite, que é um excelente condutor de energia. Escreve no papelzinho aquilo, com toda a raiva do mundo. Que é uma desgraça que só atrapalha. Não merece ser escrito com carinho. Escreve tudo aquilo que tu pensa, sente quando aquilo acontece. Desova por papel todo o ranço que tu tem. Pega um novo papel, escreve o contrário, como quem cria um novo caminho para trilhar dentro da mata fechada. Um novo processo neuroplástico está sendo criado nesse momento. Depois pega o papel da crença ruim, taca fogo, amassa, soca, queima, enfia numa panela, bota fogo com raiva. Que tudo aquilo que a gente faz mentalmente se torna realidade. Então, se eu acredito que o mundo é mental, isso vai funcionar. Sem sombra de dúvida. Inclusive, tem muitos treinamentos que fazem isso. Não necessariamente dessa forma. Agora vem uma parte que a Andressa vai gostar. Mindfulness e controle mental. Vamos lá. Sentou para meditar, cara, e eu tô acordando às 5 da manhã para fazer meditação, né? Desafio controlar a mente, velho. Meu Deus do céu, eu sento ali, tô pensando lá na morte da bezerra. E aí volta, meu Deus, e vem, cara, é um desafio imenso. Ainda mais minha cabeça vai muito longe. Muito, muito longe. Então, para eu trazer de volta e para eu manter a mente no momento presente é muito complicado. Só que difícil é aquilo que a gente praticou pouco. Então, vamos de novo. Já nem sei quantos meses eu tô nessa. Hoje eu sentei para meditar ali e falei, cara, onde é que eu tô, velho? Não sei nem quanto tempo passou. Volta para cá. Que a mente, a meditação ela não é esvaziar a mente. Esvaziar a mente, tu vai ficar viajando, ela é controlar a mente, né? Então, pratique o controle dos pensamentos, como observá-los sem julgamento, redirecionando para algo positivo. Comecei a pensar no ranço lá com não sei quem, ei, vem para cá. Eu controlo os meus pensamentos. E se eu crio mentalmente algo, então eu vou criar uma situação diferente, inversamente proporcional. Se eu te odeio, dizer, cara, te amo, a gente é um só perante Deus. O meu ego não gosta de você, mas Deus em mim te ama. E ficar repetindo isso até começar a ficar suave. Até porque se eu não controlo a minha mente, ela vai ser sempre controlada pelas influências, né? E eu duvido que vocês tenham perto de vocês uma influência que seja melhor do que a de vocês mesmos. Duvido. E a perguntinha de encerramento para observar durante a semana. Se o universo realmente é mental,
O que é que você está criando agora com os seus pensamentos? Controlados ou não? Quando eu comecei a botar isso no papel, meu Deus do céu, velho. Quase chorei, porque tanta coisa veio à tona. Mas é legal, né? A gente tem que deixar de ser um ignorante inconsciente, tomando consciência do que são os nossos erros, né? Léo, só Oi. quero contextualizar um pouquinho ali, eu acho que é muito bacana esse assunto, e aí tem umas loucuragens, acho que entra de cada um pessoal também junto, né? Eu acho que em paralelo tudo isso que você falou, cara, perfeito, e eu passei por muito tempo isso, né, e vendo O Segredo, e vai de novo, e lê o livro e tal, pô, mas coisa não acontece, cara, o que acontece? Eu mentalizo, eu escrevo e não vai, o que acontece? E não consigo dominar, e não dá, vira e mexe, tá sempre na mesa. E aí eu aprendi que para mim, tá, tem acontecido algumas coisas que fazem total sentido. E sim, a primeira parte, eu preciso pensar, eu preciso visualizar, eu preciso fazer a visualização criativa, tudo. Mas, em paralelo a isso, eu também preciso fazer algumas coisas. E, para mim, cara, foi uma chave, assim, que virou muito, foi quando eu comecei de coração, sabe, de coração, a ter gratidão pelas coisas. Sabe? Não aquela pessoa que quando vai lá, eu compro alguma coisa, ela diz, ai, gratidão. Não, não é isso que eu tô falando. É realmente você acordar de manhã cedo, olhar para cima, cara, eu tô vivo. Olha o passarinho. Olha o cachorro. Entendeu? Olha o peixe. Olha o mendigo. É de sentar do lado do mendigo e conversar com ele. Entendeu? Cara, por que você tá aqui? Mas existe um Deus que te ama. E isso vai te enchendo o coração, vai te aquecendo o coração de uma maneira. E quanto mais você faz isso, mais você quer fazer. E aí, cara, quando você vai se enchendo disso, cara, os seus pensamentos começam realmente a vir, a aparecer na prática, aparecer no dia a dia. Cara, é algo que, para mim, pelo menos, eu notei aí, tipo, vai lá de um ano para cá, um ano e pouquinho, tem acontecido muito. Ah, mas então é fácil, Ricardo, agora você controla? Não. Não, gente, pelo amor de Deus, não tô dizendo que é fácil. Então, vai lá, tipo, às vezes acontece alguns episódios que vão um mês e pouco para poder voltar ao normal, entendeu? E aí é exercício, é caminhar no meio do mato, sozinho, solitude, e pensar, livre, livro, sabe? E é um processo árduo, mas que para mim fez muito sentido dessa maneira. Legal. Massa, massa. Nossa, muito bom. E até uma questão que talvez me permita compartilhar, acrescentando, eu comecei a perceber que muitas vezes esse negócio de entender que não é fácil, isso é uma sacada que muda o jogo. Porque as pessoas ficam pensando que um dia, não, eu tenho que entender alguma coisa que vai fazer com que tudo seja fácil. Não, eu vou viver um desbloqueio que daí tudo vai ser fácil. Não, eu tenho que fazer um curso porque daí depois tudo vai ser fácil. Não, eu vou ler um livro porque daí as coisas vão ficar fáceis. Não vai, nunca vai. A gente só aprende cada vez mais como lidar melhor com as coisas, mas sempre vai ser desafiador. Então, assim, ficar esperando que um dia você acorde, que as coisas vão fluir porque você desbloqueou, é uma ilusão tremenda. Hoje é difícil, você vai fazer e vai se tornar fácil. Amanhã vai aparecer um novo difícil. E no momento em que você achar que sabe alguma coisa, aquilo que tu acha que sabe vai te derrubar para mostrar que tu ainda não sabe o suficiente. E é isso para sempre. Então, acostumar-se com o desafio é libertador. Não vai chegar um dia em que eu vou acordar pleno, leve, abençoado e que eu vou estar desbloqueado emocionalmente, livre dos traumas, fazendo as coisas com facilidade. A vida adulta é difícil pra caralho. E sempre vai ser. Então, entender que, beleza, vai ser difícil, eu vou fazer. Amanhã vai ser difícil de novo, tá tudo certo. E é isso, bora. E vamos sorrir, entendeu? Aí isso é. Puta merda, cara, que massa. É Obrigado demais. por isso. Obrigado por isso. Muito bom. Muito bom. Nossa. Qual é o seu padrão de pensamento dominante, Fernando?
Cri, cri. Ai, são tantos. Eu sou muito crítica, né? Então. Eu tenho um caderno com monitoramento dos meus pensamentos do dia, as minhas notas e várias coisas que as vozes da minha cabeça sopram. Mayara, espera aí, então vamos tirar o print e a gente encerra. Fechou. Galera, legal, minha cabeça perdeu. Vou fazer o print para depois. A Mayara já foi, já? Espera aí, Só deixa eu acender a luz que eu tô carregando meu celular aqui. Peraí. Tranquilo, peraí. Que eu não, aqui não tá aparecendo a Mayara, gente. Como assim? Gerenciar a gravação, parar a gravação. Ok. Eu vou sair daqui, aí a Mayara aparece. Fechou. 3, 2, sorriso e foi. 1, 2, 3 e... Ô, Fernanda, apareceu só daqui para baixo. É a minha câmera, lembra? Segura mais longe aqui, ó. Falta braço. Tá. Ai, agora aparece teu rosto inteiro. 3, 2 e... Foi. Beleza. Acho que ficou maravilhoso, com certeza. Ai, cara, que demais. Ai, cara, que massa, cara. Obrigado por ter falado isso. A Eu ia foto falar- de $1 milhão. Eu ia falar no início, daí, como as gurias falaram também, a conversa foi evoluindo, eu não quis interromper, mas eu cheguei até a anotar aqui, fazer um asterisco para não esquecer de falar novamente. Né? Novamente não falar, no caso. Que demais. Mas Boa dá noite, certo, Mayara. pessoal. Bom descanso. Oi? Mas dá certo, viu, pessoal? Vale a pena tentar. Tentar não. Fazer. Exato. Fechou. E eu vou para minha prática já agora. Tá? Eu Valeu, pessoal. vai ficar aberto aí, se vocês quiserem ficar conversando, fiquem à vontade. Então tá. Um abraço a todos, obrigado e um bom descanso. Até segunda. Obrigado pelo valioso momento. Ótima semana, só noite. coisa boa. Boa semana. Boa noite.